Só para lembrar, Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele está indo, a intenção dele era chegar à Ásia, e nessa ida, buscando ir para a Ásia, ele tem a visão de um macedônio, e essa visão o leva para a Macedônia. Onde é a Macedônia? Tá? A Macedônia é o que a gente chama no Novo Mundo, era a entrada para a Europa. Então, a entrada para a Europa era a Macedônia. E Paulo, ele vai pregar o evangelho naquela região, e ali ele vai em Filipo. Filipo, essa cidade de nome Filipo, tinha esse nome porque o pai de Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, havia conquistado essa cidade dos persas, dos medo-persas. O que acontece? E ali essa cidade recebeu o nome dele, tornou-se uma, uma cidade modelo para o Império Romano. Por isso que você vai perceber que Paulo evoca o sentido da cidadania nessa carta. Nós vamos falar sobre isso. Mas era uma cidade modelo, onde ele mandava os seus generais, aquelas pessoas que eram romanos, modelos para a aposentadoria, ele dava terras nessas províncias. Eles eram ali como um colono que levava ali a cultura romana, levava o padrão romano, o padrão de vida romano, a vestimenta romana e a língua romana. Então, os filipenses, eles eram orgulhosos por serem muito parecidos com Roma. E eles tinham uma questão que era bem interessante, que era a questão do zelo e do cuidado com isso. E é por isso que você vai perceber que na carta Paulo usa desse expediente para falar do reino. E aí vocês vão começar a entender algumas coisas e algumas coisas que ele coloca no meio da sua escrita. Um detalhe, era uma colônia romana, então, ou seja, ele está trabalhando com gentios. Por isso que nessa carta ele não faz referência ao Velho Testamento, porque esse pessoal que morava ali não conhecia a cultura judaica, não entendia a cultura judaica. Sabiam, ouviam, tinham conhecido e ouvido falar de Jesus. Pois a notícia de Jesus correu por toda aquela região. E ali também estavam alguns cristãos, também alguns judeus. E quando ele chega ali, ele prega. O primeiro encontro que ele tem está lá em Atos 16, é com Lídia, que era uma asiática. Lembra que ele ia para a Ásia? A primeira pessoa que ele evangeliza é uma asiática. Olha que doido. Rica, de uma situação, uma posição social elevada, e nesse processo ele evangeliza Lídia. Depois ele acaba evangelizando também uma endemoniada, que era uma escrava, que eles eram, que tinha sido um povo que tinha sido conquistado, era uma escrava, uma condição social muito ruim. Então, essa pessoa, nessa condição muito ruim, como escrava possessa. E depois ele fala de Jesus também para o carcereiro. Lembra que a cela se abriu, aquele negócio todo, terremoto, e o carcereiro vai se matar. Ele impede o suicídio e fala para aquele homem que, na posição social dele, ele era tipo classe média. Ou seja, nesse período aí aconteceu algo extraordinário. O evangelho foi alcançado por todas as classes sociais daquele período: ricos, pobres, miseráveis, escravos e classe média. E também, ele não foi para a Ásia, mas a primeira pessoa evangelizada foi uma asiática. Bem interessante. Também alcançou pessoas que eram escravas, que eram de outros povos, e alcançou também um romano, oficial romano, que era o carcereiro. A manifestação do poder de Deus é tremenda nesse período. E o que acontece com Paulo nesse período
É tudo consequência disso, da manifestação do poder de Deus. E aí, esse povo que o vê ser preso, escravizado, preso, liberto daquela maneira especial e maravilhosa, tornam-se mantenedores de Paulo. E aí é a razão da escrita da sua carta, chamada Carta da Alegria. Nós vamos entrar e viajar nessa carta aos Filipenses. Eu vou pedir, se você puder, por um instante, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Vamos pedir a direção de Deus para o estudo dessa noite. Pai amado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Pedimos nessa hora, Deus, que o teu Espírito passeie no meio de nós. Queremos aprender do Senhor. Queremos, Deus, ouvir da tua voz. Deus amado, vamos meditar na sua palavra. Mas pedimos, ó Deus, por misericórdia, que o Senhor mesmo fale a cada coração de maneira especial nessa noite. Pedimos a tua bênção, direção e orientação, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar projetando, vou estar projetando, é um horror, né? Vou projetar o meu PowerPoint aqui, e assim vocês vão acompanhando por aí o que a gente está visualizando. Muito bem. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Aqui está na NVI, que é a nova versão internacional, e diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês seja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito legal quando Paulo começa as suas cartas. Ele começa saudando, ele começa dizendo primeiro, Paulo e Timóteo, ou seja, porque quem foi para lá levando essa carta estava também Timóteo. E olha que legal, ele inclui o Timóteo na carta, mas ele inclui uma coisa muito mais legal ainda. Ele coloca servos, está no plural, está doloi, que é escravo. Veja que ele não se coloca na posição de apóstolo, ele não se coloca na posição de líder, não se coloca na posição de eu sou aqui aquele que foi ungido pelo Senhor, eu sou aquele que tem a palavra, não. Ele coloca servos. Paulo e Timóteo, servos. E, na verdade, quando aqui é traduzido como servos, na verdade, a palavra original aí é escravo. Escravos de Cristo Jesus. Ah, mas ele escreveu isso porque ele estava preso, Betão? Não. Ele escreve isso para dizer que eu sou o que eu fiz, o que eu estou fazendo e a vida que eu estou vivendo é porque eu sou servo de Jesus. Ele não é só o meu Senhor, ele não é só o meu Salvador. Eu me considero como um escravo de Jesus. Ou seja, a posição de relacionamento com ele é a posição de servidão. Por isso, para quem sabe o que aconteceu e conhece a história, que ele só passou por Filipe, porque ele teve a visão e ele obedeceu a ordem do mestre, é que tudo aconteceu em Filipe. É que o evangelho foi semeado da maneira que foi em Filipos, justamente por isso, porque a posição dele sempre foi de servo. Estava em sintonia, sintonizado, buscando estar sintonizado à voz do Espírito. Meu irmão, minha irmã, a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando você está em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo que você recebeu quando você entregou tua vida para Jesus, no momento que você aceitou Jesus, ele já está em você, ele vive em você. O Espírito Santo vive em você. E todo aquele que abre o coração para Jesus recebe o Espírito Santo de Deus.
Ah, Betão, por que as pessoas hoje não falam em línguas, não têm a visão como Paulo teve, não curam como aconteceu naqueles dias, não vê as manifestações do Espírito Santo de Deus? É porque não deixa o Espírito Santo agir. Como assim alguém vai impedir o Espírito Santo? Sim, não é meritocracia. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Não é meritocracia, tá? Não é porque você é ou deixa de ser que você vai ter aí a ação do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo ele vai agir e você vai ouvir a voz dele. Pode ser que algumas vezes você fique que nem eu. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Às vezes acontece comigo que eu fico assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. Mas Deus é tão maravilhoso, tão, tão bom, que mesmo nessas situações, ele nos usa. E ele insiste. Com Paulo, gente, não foi diferente. É por isso que quando Paulo entendeu que Jesus era o Cristo, ele ficou um período lá. Ele não saiu no mesmo dia anunciando, não. Ele teve um período com Jesus, de vida com Jesus. Quando ele escreve aos Gálatas, ele relata isso. Quando você vê lá em Atos capítulo 15, você vai entender que teve um período ali, é um período que a gente chama de crescimento espiritual. Então, todo mundo pode ter crescimento espiritual? Sim, é para todos. O Espírito Santo é para todo crente. É ferramenta para a igreja. É ferramenta para o cristão. Sem a ajuda do Espírito Santo, meu querido, você não vai conseguir viver a vida cristã. E quando você deixa ele controlar, quando você deixa ele agir na sua vida, dirigir a sua vida, aí você toma a posição de Paulo. Quando você vai entender que é ser servo do Senhor. É isso que ele está escrevendo, e essa é a força que ele quis colocar para os filipenses e transmitir para os filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. E a palavra aqui, santos, é muito legal, que no original é justamente ágios. O agio, o agiós, é a mesma coisa que separado. Ou seja, que não está misturado com os outros, não está envolvido com os outros, não tem o mesmo jeitão dos outros, está numa condição diferenciada dos outros. Eu vou dar um exemplo para você conseguir entender. É, você está no jantar, vocês todos jantaram, né? Então eu ainda não jantei, mas daqui a pouco eu vou jantar. Acabou de jantar, os pratos ficam utilizados. A gente junta os pratos e leva para a pia. Aí você fala assim: vou comer um pouquinho mais. Que prato você vai pegar? No meio daquele monte de prato lá, não sabe qual é o seu, são todos iguais. Você vai lá e prega um prato limpo, que está separado daqueles que estão sujos, daqueles que estão separados, um prato separado. Tem também algumas coisas, algumas peças que a gente acha que são especiais para algumas situações. Roupas que são especiais, são separadas para algumas situações, que você não usa todo dia. Você separou para uma situação especial. A ideia é mais ou menos isso. O Ágios aqui, o agiós, tem essa ideia, tem o que ele está dizendo aqui, quando ele fala santos, ou seja, aqueles que são separados, da mesma maneira que as peças que estavam no templo, que eram separadas somente para o culto ao Senhor. Os vasos que estavam ali, santos, santificado ao Senhor, separado para o Senhor. No vaso, sim, era um vaso
mas aqueles foram consagrados, separados, somente para o Senhor. Essa que é a ideia. A todos os santos, ou seja, aqueles que se separaram desse mundo, aqueles que saíram desse mundo e estão agora num outro patamar, com uma nova visão, com um novo olhar, que tem agora, e sabem que são co-herdeiros de Deus junto com Jesus. E aí ele complementa, em Cristo Jesus, que estão em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. E vocês vão perceber que é a primeira vez que ele coloca bispos e diáconos. Paulo conhecia aquela igreja. Paulo conhecia aquele povo. E uma coisa que é muito legal, que ele não colocou primeiro bispos e diáconos e depois santos e coisa assim. A ordem, inclusive, no original grego, ele colocou servos e depois colocou santos em primeiro lugar do que bispos e diáconos. Porque bispos e diáconos só existem quando tem santos. Só existe quando tem igreja. Só existe se tem formação, está formado o corpo de Cristo. Se só tem pastor se tiver ovelha. Se não tiver ovelha, ele pastoreia o quê? Essa é uma lógica. E é a única vez e primeira vez que ele coloca dessa maneira. E tem uma outra coisa, uma outra particularidade. Nessa carta, como eu já citei, ele não vai citar o Velho Testamento. Ele sabe que esses santos separados, a maioria deles são gentios. São gente que não tem a tradição judaica, que não conhece a história judaica, que não conhece as festas, as luas novas, os sábados, não sabe nada disso. E é para esse povo que Paulo, e para essa cultura que Paulo está escrevendo. Continuando. E lógico, eu quero lembrar vocês de Levítico, né? 21:6. Santos serão a seu Deus, separados somente para ele. Claro, a saudação de Paulo a seus amigos é graça e paz. Versículo 2. A voz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa a mesma saudação em Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 2:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Colossenses 1:2, Tessalonicenses 1 e 2, e Tessalonicenses 1:2 e Filemão no capítulo 3. Por quê? Tem uma particularidade que Paulo está fazendo aqui. Quando ele fala graça, tá? Ele está usando uma palavra que é grega, tá? Que eles conhecem muito bem. E a palavra grega, nesse caso aqui, tá? Ela tem tudo a ver com a saudação grega. Os gregos utilizavam normalmente essa saudação e eles sabiam quando um grego saudava o outro, estava dizendo graça, ele estava dizendo o seguinte: presta atenção, cari, charis, charis em grego, que é graça, era uma saudação grega muito comum que dizia o seguinte, que queria dizer o seguinte, que a graça te alcance, que as coisas boas, que tudo que há de bom possa alcançar você na sua vida quando eu te encontro. Olha a profundidade disso. Era comum a saudação grega, charis. Charis, que a graça te alcance, ou seja, que tudo que há de bom possa alcançar a sua vida. Por isso, Paulo usa essa saudação na sua carta. E mais legal ainda é que ele não para por aí. Ele usa uma outra saudação, tá? Que é justamente Eirine. Eirine é paz. Os judeus usavam shalom, que é paz.
O judeu, que depois que estava embaixo do Império Romano, eles já estavam dominados, na verdade, eles foram dominados pela Babilônia, depois o Império Medo-Persa, Dario manda dar libertação a eles, manda eles reconstruir o templo, lá em Esdras e Neemias, reconstrói o templo, reconstrói o muro, reconstrói a cidade, e aí vem a queda do Império Medo-Persa, e aí o Império Romano domina tudo. Alexandre o Grande domina o mundo inteiro, o novo mundo. E é aí a língua dominante é a língua grega. Por isso que ele escreve na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos. Quando o grego domina todo mundo, vem Jesus. E a língua falada em todo o Império Romano era o grego. Apesar que o judeu tinha a vantagem, o judeu ele falava o aramaico, o hebraico e ele falava também o grego. Então ele se comunicava com todas as línguas. Por isso que Israel era considerado o centro do mundo naquele período, porque não tinha o canal de Suez. Então as pessoas, para atravessarem para o outro mar, eles precisavam atravessar em terra. Aproveitavam, subiam a Jerusalém e o templo tornou-se uma casa de câmbio. Mas como o judeu falava todos os idiomas, inclusive o grego e o aramaico e o hebraico, ele podia fazer o câmbio e conversava com todas as pessoas. Quando a pessoa subia do Egito para a Mesopotâmia, ou mesmo ali para a região de onde estava Éfeso, que era uma região super interessante, historicamente falando, tá? Aí passavam também por Jerusalém, passavam pelo povo de Israel e comercializavam e trocavam informações. Mas aqui o grego está dominando, e Paulo escreveu em grego. E ele usa as duas palavras em grego, charis e eirine, ou seja, graça e paz. Graça, que a graça te alcance. E paz, shalom, a paz de Deus te alcance. É por isso que os pastores em nossa igreja usam boa noite e depois graça e paz. E aquele que recebe a graça e a paz responde que assim seja. Amém. Tudo isso só na saudação. Então, quando você recebe graça e paz. Uma ocasião eu perguntei para o pastor Shed. Passei um dia com o pastor Shed e naquele período eu tinha um contato com muitas igrejas pentecostais. E as igrejas pentecostais usavam o paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. A paz do Senhor, que era justamente trazido da cultura judaica. E tinha um pessoal que era meio conservador, batistas, e tinham dificuldade quando eu saudava com a paz do Senhor. O cara me olhava estranho. Aí eu fui perguntar para o pastor Shed. Pastor, eu costumo saudar os irmãos com a paz do Senhor, mas tem alguns irmãos que têm uma dificuldade com isso. Isso no encontro associacional só batista, tá? Só líder batista. Aí o pastor Shed, com a sabedoria que Deus lhe deu, aí ele me deu essa explicação. Então, irmão, quando saudar, inclusive quando saudaram a igreja, saúde com a graça e paz. Quando você encontrar o seu irmão na igreja, saúde-o, graça e paz. A saudação você está dizendo para ele que a graça que agora nos alcançou também te alcançou, e a paz que transcende todo entendimento também seja parte desse nosso encontro. Lindo, né? Poético, maravilhoso. É isso aí. Paulo ele começa assim: a vocês, aos Filipos, aos filipenses, a vocês e a todos que estão lendo essa carta, graça e paz. De onde? Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Tudo isso só no versículo 1. Tudo isso só no versículo 1 e no versículo 2. Continuando. Versículo 3, para quem está com a Bíblia
Almeida, eu estou lendo na NVI, mas não muda muita coisa, não. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, aleluia, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Sabe o que é legal? Quando eu me converti, uma das primeiras mensagens escritas que eu recebi foi de uma jovem na nossa igreja que já faleceu. Ela era filha do Simão Ticode Duff. Ellen Ticode Duff. Eu começando na minha vida espiritual, era novo convertido. Ela escreveu esse versículo para mim na minha Bíblia. Filipenses 1, 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de você, de vocês. Aquilo foi impactante na minha vida. Foi uma demonstração de amor, de carinho muito grande. E de proximidade, e de alguém que me ajudou muito no meu discipulado, no meu crescimento espiritual. Quando eu comecei a minha carreira espiritual, quando eu comecei a minha vida espiritual. E lógico, hoje, quando eu leio isso aqui, eu me emociono, e lógico que eu me lembro dela, não tem como não se lembrar de alguém que escreve isso para você. E eu não sei quantas vezes você já falou, inclusive para sua esposa, dou graças a meu Deus toda vez que eu me lembro de você. Ai, que lindo! Olha que poético! Olha que romântico! Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. E aí ele ora: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Show de bola, né? Maravilhoso, né? Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo estava preso, mas a palavra não estava. Olha que legal. Ele escreveu isso lá na prisão. Ele está preso, com um guarda da guarda pretoriana do seu lado. Não podia sair, estava esperando o seu julgamento. E preso injustamente. Ali preso injustamente, ele escreve essa carta e dizendo o seguinte: ó, eu estou preso, mas a palavra não está. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus, ela não pode ser presa de maneira alguma. Podem vir prisão, pode vir censura, pode vir indiferença, mas ela é viva. E meu querido, minha querida, não importa a idade que você tenha, não importa a condição que você tenha, a palavra de Deus ela pode alcançar pessoas em outros lugares, em outras regiões, e mesmo distante. Eu faço parte acho que de uns 7.432 grupos. Então eu recebo todos os dias N mensagens de irmãos, de irmãs da nossa igreja, de outras igrejas, que eu conheci em outros lugares, me mandando mensagens e me mandando versículos bíblicos. E nesses, a palavra fala comigo. Eu abro a minha Bíblia, que é eletrônica, para ler de manhã, mas ela já tem um versículo do dia. Quem tem o One Version ou a Bíblia no smartphone, ela já começa dando para você um versículo bíblico. Quando eu abro no computador, a minha Bíblia, eu tenho Bíblia no computador, também tem a Bíblia online. E ela já traz, quando você abre a Bíblia online, já traz o versículo do dia também. Quem é que está mandando isso?
Eu não sei nem quem é. Eu não sei nem quem selecionou esses versículos, mas eles falam conosco. Lógico, o hábito da leitura deve ser uma realidade na vida de todo aquele que conhece a Jesus. Não tem como ser crente sem ler a Bíblia, tá? Não tem como ter vida cristã sem ler a Bíblia. Aliás, não dá para ouvir Deus sem ler a Bíblia. Então, a leitura da Bíblia, gente, nós estamos estudando a carta aos Filipenses, não é porque é uma carta legal, é porque é a carta da alegria. Não, não, gente. Nós queremos aprender mais do Senhor. E aquilo que já aconteceu aqui. Nós já estamos em 3 versículos bíblicos. Estamos lendo a palavra. Estamos meditando nela. Estamos aprendendo dela. Querido, querida, ela tem que ser a sua companheira, o seu companheiro, todos os dias. Não saia de casa sem ler pelo menos um versículo bíblico. Essa palavra que hoje te ordeno de Deuteronômio. Delas falarás assentado em sua casa e as inculcarás aos teus filhos. É isso que tem que ser. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Paulo estava preso, mas a palavra não estava. Ele anunciava, ele continuava pregando, ele continuava anunciando. Tanto que, mesmo preso, em cadeia, o evangelho chegou a Roma e mudou a história de Roma. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha que lembrança maravilhosa que Paulo tinha dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, desculpem. Fica chateado, não. Na igreja, nem todo mundo é perfeito. Aliás, aqui entre nós, né? Fica entre nós aqui. Na igreja, tudo pecador. É, meu irmão, tudo pecador. Eu vou dizer uma coisa para você que é mais horrorosa ainda. De vez em quando, na igreja, alguém vai magoar você. E vou além. Você vai se decepcionar com as pessoas dentro da igreja. É isso mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente vai para a igreja naquela esperança. Puxa, agora eu estou no ambiente perfeito. Ambiente ideal, temperatura, pressão, ambiente ideal. Todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui é lavado no sangue de Jesus. Aqui não tem pecado, aqui não tem maldade, aqui só amor. Aí, meu irmão, você descobre que não é assim. Aí você descobre que algumas pessoas, às vezes, falam com a intenção de ferir. Sabe por quê, gente? Estão no processo de crescimento. Mas, Betão, mas o cara tem 40 anos de crente. Ele está aqui na igreja quando ele fundou, ele é quase fundador da igreja, mas é um bebê espiritual, às vezes. Às vezes é uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia. Eu conheço gente que anda com um terço na mão, lá rezando seus Pai Nosso, suas Ave Maria, mas quando ela chega em casa, a sua família corre para os quartos, se esconde que não quer conviver com ela. Tem crente que tem a Bíblia no celular, tem Bíblia, aquela de estudo em casa, mas quando chega em casa, o cachorrinho, de tanto que é chutado, ele já sabe, ele vira até o lado que ele já sabe que vai receber o chute.
Então você está acusando a igreja? Não, querido, eu estou dizendo para você não se machucar esperando das pessoas uma coisa que às vezes ela não tem. Algumas pessoas não são maduras espiritualmente. Algumas pessoas são bebês espirituais. Algumas pessoas, gente, não vêm para estudo bíblico. Eu vou dizer uma coisa para você. A nossa igreja tem 1.700 membros arrolados. Nem 10% frequenta escola bíblica dominical. Peraí, Beto, você quer dizer que as pessoas aceitaram Jesus, diz que amam a Deus e sua palavra, mas não buscam aprender mais de Deus? É verdade. Nós não temos 20% participando de pequeno grupo, estudando a Bíblia. Tem um número que é mais horroroso ainda, que eu não vou dizer o percentual, mas uma grande maioria não lê a Bíblia durante a semana. Passa a semana inteira sem ler nenhum versículo bíblico. Que igreja é essa que o Paulo está se referindo que ele ora com alegria? Essa igreja é a igreja que tá, é a igreja chamada a igreja primitiva, é a igreja que conheceu Jesus, que abriu o coração para Jesus, que começou a buscar a Jesus, que entendeu que Jesus era o Cristo e que ele era a salvação e que a qualquer momento ele podia voltar. Essa é a igreja que Paulo deixou lá em Filipe e que continuava avançando, fazendo discípulos, trazendo pessoas para Jesus. Hoje em dia, nós temos que fazer movimento para as pessoas falar para a pessoa lá do mercado, lá do ponto de ônibus, que Deus as ama. É olhar para aquelas pessoas e entender que elas estão indo a passos largos para o inferno. Desculpa, meu irmão, se eu tracei um quadro muito horroroso para você. Essa é a igreja hoje. Mas, Betão, mas a igreja tem estado lotada, tem estado cheia. Sim, meu querido, sim, minha querida. Mas é uma igreja que precisa ser tratada, é uma igreja que precisa ser cuidada e que precisa de oração. E que precisa de oração. E quando você orar por ela, ore com alegria, porque são 1.700 membros arrolados. São mais de 100 missionários pelo mundo. É uma igreja que tem caravana missionária, é uma igreja que vai fazer missão, é uma igreja que está saindo para atender as pessoas moradores de rua, é uma igreja que tem um ministério de ação social que é brilhantíssimo no meio de numa cidade onde a fome impera em algumas famílias. Por isso ela precisa de oração. Eu não sei quanto tempo você gasta de oração, orando pela nossa igreja. Eu não sei se você ora pela nossa igreja. Mas eu vou pedir agora para você, meu irmão, lendo esse texto, que a partir de hoje você comece a orar pela nossa igreja. E quando eu fizer, faça com alegria. Do mesmo jeito que Paulo faz. Ore com alegria, e pedindo que Deus traga um renovo, um avivamento tremendo para a nossa igreja. Ore pelos pastores. Eles precisam muito da sua oração, que não são perfeitos. Continuando. Ui, eu parei aqui. Paulo estava impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não impedido de orar por eles. Pode ser que às vezes, algum irmão não esteja ao seu alcance. Algumas a gente nem conhece. Outro dia, essa foi legal. Eu encontrei um cara no elevador aqui, no centro de Santo André. Eu fui atender um grupo de advogados, estavam com um problema no computador lá, eu fui atender. Aí fui pegar o elevador, tô subindo com ele e comecei a conversar com o rapaz. Ele chegou assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, é mesmo? Talvez você tenha me visto na minha igreja. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Santo André. É de lá mesmo.
Eu trabalho no som junto com o Nunes, junto com o Samuel. Eu não o conhecia. Graça e paz, meu irmão. Que alegria, que bom que você está por aqui. Eu te presto serviço aqui para alguns advogados aqui. Ah, eu estou vindo aqui fazer uma entrega, que legal. Eu agradeço aquela conversa rápida, né, de elevador. Deus te abençoe, um dia abençoado para você. Gente que a gente nem conhece. E às vezes, pode ser até teu vizinho. E às vezes, pode até encontrar você lá no ponto de ônibus, lá no metrô, lá no trem. Gente, orar, a gente pode não conhecê-los, mas isso não é impedimento para orar por eles. Versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha aqui os motivos que Paulo está agradecendo. Esse povo, que teve um curto período de tempo com Paulo ali. Ele ficou ali alguns dias, segundo o livro de Atos. E depois foi embora. Mas as pessoas entenderam. E, opa, esse cara está fazendo a obra de Deus. O que ele falou para a gente é vida. Como é que a gente pode ajudar esse cara? Desculpe esse cara, né? Como é que nós podemos ajudar o apóstolo Paulo na obra missionária? Vamos mandar uma oferta lá para ele. Ele faz tenda, tal, mas vamos dar um apoio moral, vamos dar uma força para ele. E mandaram ofertas. Nós fazemos isso com os missionários. Nós fazemos isso com os pastores. Quando você leva lá para a igreja o seu dízimo e a sua oferta. Dízimo é parte daquilo com que Deus te abençoou. Temos também na nossa igreja oferta missionária de fé. É uma oferta, é uma oferta. Não faz parte do dízimo. Missionária, porque ela vai para missões. E de fé, porque ela é além do dízimo. Então ela é de fé. E, gente, todas as pessoas que eu conheço que passaram a dar a oferta missionária de fé foram abençoadas e Deus abençoou financeiramente. Ah, Betão, você está querendo dizer com isso que se eu fizer isso, eu vou ser abençoado financeiramente? Não, não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, que é justo, ele vai fazer justiça na sua vida. Deus é justo. E a alegria que Paulo descreve aqui, ele está dizendo porque ele recebeu, por causa da cooperação que ele recebeu, da ajuda que ele recebeu, desse apoio que ele recebeu. Ele não recebeu só ajuda financeira. Eles mandaram uma pessoa para ficar com ele. É isso mesmo. Eles mandaram o Epafrodito, chegaram Epafrodito, vai lá, serve o Paulo, ajuda o Paulo no que ele precisar. Recordações que trazem gratidão. Querido, quando a gente aceita Jesus, a gente aprende uma coisa: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu gosto, eu vou fazer para o meu próximo. Aquilo que eu acho bom para mim, eu vou fazer por aquele que é meu irmão em Cristo. Aquilo que eu acho que é necessário para mim, eu vou dar para o meu irmão em Cristo. Fizeram isso com Paulo. Por isso, as recordações que ele tinha traziam gratidão. E recordações que produzem glória a Deus. Gente, como é bênção encontrar pessoas que servem a Deus com alegria e que não medem esforços para ser bênção na vida dos outros. E ele usa algumas palavras bem interessantes. Já estou encerrando e vou franquear a palavra para vocês. Por causa da cooperação. Cooperação no original, gente, é koinonia.
Já viram essa palavra, né? Claro. Koinonia é aquela comunhão profunda que é promovida pelo Espírito. É aquela união em que eu trato o outro como irmão, mesmo ele não sendo o pai dele não sendo o mesmo meu progenitor que o meu, mesmo a progenitora dele não sendo a mesma que a minha. Ele é de uma região diferente, ele é de uma cultura diferente, ele não tem a mesma cor de pele que eu tenho, mas eu o trato como irmão, como se ele tivesse nascido e fosse criado junto comigo, porque nós somos agora da mesma família. Que a comunhão que nos une, koinonia, é a mesma palavra que Paulo usou aqui. A cooperação de vocês foi traduzido como cooperação. Essa como koinonia. Sabe aquela história? Tamo junto, porque der e vier, tô com você, tô junto com você, eu sou teu apoio, eu vou te apoiar, eu vou segurar as cordas do lado de cá. Se eu não puder estar junto com você aí, eu vou segurar as cordas aqui. É o que Paulo está sentindo quando escreve essa carta. É o que ele está expressando aqui, quando foi traduzido cooperação. Ele está expressando isso aqui nessa profundidade. Eu sinto que vocês disseram, tamo junto e está junto comigo. Hashtag tamo junto. Estou com você. Vocês estão comigo. Vocês não só mandaram oferta, vocês não só me apoiaram com algumas coisas, mas vocês mandaram o Epafrodito para estar aqui me servindo junto comigo. Continuando. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O crescimento Deus vai dar para vocês. O crescimento que vocês precisam. Porque vocês continuam no caminho que eu orientei. Vocês continuam com Jesus, buscando a Jesus, servindo a Jesus. E isso vai redundar em crescimento. Vocês já estão expressando isso pela vida de vocês, pelo amor de vocês, pela comunhão de vocês. Lógico que Paulo está dizendo o seguinte: é muito claro para mim, eu estou seguro, estou convencido da salvação. Tenho convicção da salvação de vocês. O agente da salvação, que é Cristo Jesus, ele vai continuar a boa obra em vocês, ele vai continuar, e lógico, a natureza da salvação, que é Cristo, ele que faz a obra. E a salvação de vocês é genuína. E a dinâmica da salvação, porque ela continua avançando e alcançando pessoas. Por isso ele escreve: estou convencido que aquele que começou a boa obra, esse começou, ele também ele diz assim, enarxamenos, e ele também usa uma outra palavra no grego, só para a gente, para concluir, eu vou falar que é a palavra para vocês, vai completá-la. Ele usa epitelesei. Epitelesei, enarxamenos e epitelesei era a mesma palavra que era utilizada quando um sacerdote começava o sacrifício e depois terminava. Enarxamenos, comecei o sacrifício. O sangue do cordeiro sendo espargido e essa carne vai ser queimada, vai ser o pecado vai ser extirpado, o povo vai ser santificado. E epitelesei, terminou o sacrifício, terminou o sacrifício. E ele usa essas duas palavras, ou seja, estou convencido que aquele que iniciou o sacrifício na vida de vocês, e da qual vocês foram incluídos, e estão envolvidos nisso, alcançados pela graça do Senhor, atingidos pela graça, envolvidos, transformados, transportados para o reino do seu amor. Vai completá-la. Epitelesei, terminou
Ele vai concluir isso na vida de vocês, vai levá-los até a eternidade, para estar com Ele nas ruas de ouro, onde os portões são de pérola e os muros são de jaspe luzente. É isso que Ele preparou para vocês. Eu estou convencido que a salvação, essa eu tenho convicção dela, que o agente que faz isso, que é o Senhor Jesus, que a natureza, que é uma natureza transformadora, que modifica, que tem essa dinâmica de mudar vidas, de salvar vidas, de transformar vidas e levar mais vidas ao conhecimento pleno dele, e que vai buscá-lo com toda a intensidade e vai buscar uma nova vida e experimentar um novo nascimento, um novo relacionamento, e vai ter a visão dos céus e vai andar como cidadão dos céus até o dia de Cristo Jesus. Vou parar por aqui. 20 horas, 21 minutos. Vou parar por aqui e quero ouvir vocês. Eu quero. Até aqui, dúvidas, comentários, críticas, nós aceitamos a palavra de vocês. Fiquem à vontade. Quero falar também. Professor Betão, Pode falar, querida. é, no início, você estava falando sobre o Espírito Santo, né? Sim. Aí você falou, que eu não consegui pegar, que o Espírito Santo só vai agir. Aí eu não peguei a mensagem completa. Deixa eu explicar. Eu vou repetir. Não é meritocracia. O Espírito Sim, Santo que você recebeu quando você aceitou Jesus, ele já faz parte da vida de todo crente. Quando você tomou a decisão, naquele momento que algumas pessoas levantam a mão ou fazem uma oração, o Espírito Santo já faz parte da sua vida. Agora você é sim. corpo, alma e espírito. Espírito Santo. E ele já começa a agir na sua vida. Algumas vezes, ele vai falar no seu coração de maneira muito clara. E à medida que você der espaço para o Espírito Santo agir, vão acontecer manifestação dos dons. E com o Espírito, quando você recebe o Espírito Santo, você já vai ter dons. Alguns deles vão ser muito evidentes, tá? Então, já vai haver o agir do Espírito Santo na sua vida. E a manifestação do poder de Deus já está intrínseco de todo aquele que entregou a vida para Jesus. Esse poder, todo o poder de Deus, como diz lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, toda autoridade foi me dada, ou todo o poder me foi dado na terra e no céu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo poder, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo poder, convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É No isso aí. caso, por exemplo, se a pessoa de repente não quiser, ela também não aceitou Jesus, né? Aí, exatamente, foi a pergunta que foi feita na classe de Romanos. E se a pessoa não quiser? Eu não quero aceitar, eu não quero, rejeitei. A gente pode chamar como blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu deixei de receber a luz. Eu deixei de receber o Espírito Santo na minha vida. Eu deixei de receber Jesus. Consequência, morte. Porque eu ouvi essa semana, na capelania hospitalar, 3 pessoas falaram assim: eu não quero fazer a oração de entrega, eu não quero. Exatamente. Na cruz também, quando Jesus foi crucificado, um ladrão aceitou. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro blasfemava. Então, somente blasfemava estando diante do Cristo. Algumas pessoas vão dizer não. E algumas pessoas. É por isso que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é a realidade espiritual. É uma realidade espiritual que está se Espiritual. desenrolando nos dias de hoje. Amém. Tá bom, obrigada, pastor. De nada, querido. Obrigado pela sua colaboração e participação. Irmã Maria Alice, a palavra é sua, querida. Fica à vontade.
Nossa, hoje foi daquele jeitinho que eu gosto, viu? Mas, Maria Alice, Oi, tudo faz bem? Maria Alice. Ah, o bacana aqui, esses santos que você separou, eu achei demais, porque eu penso assim também. Esses santos são os chamados especiais mesmo. É pessoa separada para isso. E, inclusive, bispos e diáconos. Bispos seria como os pastores aqui, né? Isso mesmo. Na nossa igreja, É, na Igreja Batista, a gente não denomina sim, bispo, mas nós seria chamamos de o mesmo pastor. cargo. Eu É a falo mesma que eu acho coisa. que é aqueles chamados especiais. O Paulo, Pedro, sempre que eles citam os santos, eles põem esses especiais que Deus chamou para aquele ministério e eles realmente todo mundo vê eles como santos. A gente fala, o próprio Paulo, ele fala, eu tenho falha, né? Mas ele falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Exatamente. dá a impressão que o Filipenses, ele realmente, ele pega a liderança desta igreja, assim como o Paulo falou para o Timóteo, transmite a homens fiéis e idôneos. Jesus Cristo pegou 12 e fez esses 12, esse evangelho vir para o mundo inteiro, né? Do jeito que era lá, Exatamente. até hoje. Então, eu falo que não é a quantidade, mas são pessoas idôneas, que eu falo vocês mesmo, que estuda tanto, tem que pegar pessoas que você sabe que vai levar isso em frente, tem entendimento, ajuda a caminhar. Senão você faz uma semana de estudo e jogou lá, a pessoa não entendeu nada. Eu falo que com algumas pessoas está até perdendo tempo. Agora, na igreja, a igreja em si, a de lá também não era diferente da nossa. As pessoas que vão se convertendo são novos. E Deus, quando ele fala, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Eu creio que ele está falando para quem está ali dentro da igreja, dormindo. Então, tem aqueles que não é que são perdidos, mas estão esperando a hora, sei lá. Não chega, Tô- não chega nunca a hora. E eu achei lindo isso. Ele investia em pessoas. E aqui, ele fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo. Eu convivi com vocês ali e o que vocês faziam estava perfeito. Vocês imitavam muito bem a minha vida com Cristo. E tudo que eu me recordo de vós, vocês foram excelentes, né? Aí ele fala, e ele suplica por todos, né? Graças a Deus, você passou muito bem. Eu só estou querendo acrescentar alguma coisa que eu vi. Aí ele fala, pela vossa cooperação no 5, no Evangelho. A Bíblia, muitas vezes, o cristão fala assim, nossa, vamos defender a Deus, defender a Cristo. Nós não precisamos defender a Deus e nem a Cristo, mas nós precisamos cooperar no Evangelho. Viu o que ele fala? Desde o primeiro dia até agora, quer dizer, gente, vocês estão perfeitos para mim, estava ótimo do jeito que vocês estão seguindo, mas a obra não vai parar. Até que dia? O dia de Cristo. Pode ver que todo Filipenses, ele cita o dia de Cristo, aquele dia que nós vamos prestar conta, cada um de nós, do que nós fizemos, cada líder, como ele conduziu esse rebanho, o que foi ensinado, o que ele aprendeu, o que ele ensinou na prática, né? Bacana. Então, ele sempre cita, se você ler mais para frente, umas 3 vezes ele vai falar até o dia de Cristo. Não parem de crescer nessa obra. Não tem mais para lá também. Então, pelo menos 2 vezes já tem. Essa obra ela Isso vai aí. até o dia de Cristo. Se Deus não levar essa igreja, porque ela vai crescer ainda. Todo mundo tem que crescer. Por isso que não tem Isso cristão mesmo. que fala agora, já sei tudo, acabou. Não existe. Todo dia eu aprendo com os meus irmãos, com o meu Jesus, com o meu Deus aqui. E é interessante, porque você vê que ele já sabia que ele ia ser preso, e ele já vem falando e ele fala assim, ó,
Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, vocês não se escandalizaram com a minha prisão. Vocês estão, ó, a preocupação que esse detalhe que você falou do Epafrodito, mandar ele falar, ele aqui comigo ele quase morreu, mas eu mandei de novo para vocês ter gozo e eu também saber que ele ficou vivo e por causa dele, pelo sofrimento, por causa da prisão dele e do evangelho que ele quase morre, né? Não era uma vida desregrada que ele teve, que ficou doente. Foi mesmo ali. E ele fala assim, E mesmo em Filipe, ele foi preso seja na defesa, olha, e foi quando houve seja na aquela libertação defesa, foi tremenda. olha o que eles faziam, seja na defesa e confirmação do evangelho. Como quem diz, o teu líder está lá preso. Vocês vão prosseguir com tudo isso que vocês estão levando esse ministério para frente, pregando e santificando a vida? Olha lá, eu acho que de lá ele não vai sair mais, porque de lá acho que ele já vai para Roma, né? Já é um caminho que vai embora, passa Já por estava em Jerusalém, direção a vai embora. Roma. Já estava em direção, É, aliás, ele estava já aguardando o sabia. julgamento. Então, o anjo já tinha avisado ele, o Espírito de Deus, que ele ia, que ele não ia, tava no fim da etapa dele. Por isso que Exatamente. em Israel ele podia até, em Jerusalém, deixar por ali mesmo, mas ele sabia que ele ia ter que pregar lá mais para frente um pouco. Aqui ele. Exatamente. Não, agora chega. É que eu estou querendo. Tá ótimo. Então eu falo assim: então, seja na defesa e confirmação do evangelho. Pelo evangelho nós temos que morrer, lutar e defender. Ele não você E falou que ele não falava do Velho Testamento. Você vê que ele vem no evangelho. isso. É isto que vocês receberam, é aqui que vocês vão manter essa firmeza. Pode defender. Imagina como que se comentava isso do Paulo preso. Amém. Era só isso que eu queria. Mas está ótimo. O que eu aprendi hoje, maravilhoso. Obrigado, minha Maria Alice, pela sua colaboração, é sempre edificadora. Obrigado, querida. Mais alguém? Ô, Sheila, abre o seu microfone, querida, e pode falar. A palavra é sua. Pastor, só uma dúvida aqui. Vamos lá. Quando fala aqui no 1, ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, aqui, pelo que eu entendi, ele está falando que são todos os santos, os separados que o pastor mesmo comentou, com os bispos e os diáconos, né? Então, Isso, são todos os separados lá de Filipo, é Paulo, Timóteo, mais os santos separados, com os bispos e diáconos, não é isso? isso. Inclusive, no grego, a palavra ali, bispo, está episcopos, tá? Que são a liderança da igreja, tá? Naquele período. E, ou seja, Paulo ele deixou várias, ele não deixou uma igreja só. São várias igrejas que se formaram ali, naquela Sim, a região. dúvida é só essa aqui, né? Que não é que eles, os bispos e os diáconos, que são os santos, né? Aqui está Não, não, não. falando que É muito todos os bem santos de observado, Sheila. Filipe, Vamos né? esclarecer, bem observado. Isso, To- porque foi falado que os bispos e diáconos eram os separados, eram os santos. Mas aqui está Não, ele usou a falando, palavra ágios. aqui está falando que Paulo, Timóteo, todos os santos, com os diáconos e Chamados bispos. especiais por Deus. No caso, santos aí, não é substantivo. É Uhum, uma, ele é, entendeu? Cuidado sim, com isso. Aí não é tá. substantivo. Aliás, Uhum, desculpe, não é uma qualificação, desculpe. sim, Ele está falando de um grupo de pessoas. isso, Por foi isso o que que ele eu usou, entendi. inclusive, ágios, tá? Não era uma Certo. qualidade dos bispos e diáconos. Uhum, Não é uma qualidade. São pessoas. Ele colocou ágios, ou seja, isso, aqueles que foram separados. Está se referindo isso, a pessoas. tá.
Foi o que eu entendi. Muito bom, muito Obrigado, bom. pastor. Obrigado, querida. Excelente, mas é coisa Apocalipse assim. fala muito Então do acrescenta para anjo da todos. igreja, né, pastor? O Apocalipse fala muito do anjo da igreja, aquele Exatamente. especial, aquele que Deus considera santo mesmo, que é um exemplo para a Isso, igreja. exatamente. É esse pessoal que tem título, tá? Mas, gente, eu quero deixar claro uma coisa. Aliás, essa pergunta da Sheila foi ótima. Por quê? Às vezes você tem aí a qualificação em alguns textos, mas no grego isso fica muito claro que não é uma qualificação. Está falando de um grupo, tá? E aqueles que ocupam posição de destaque e de liderança nas comunidades que já haviam se formado, que são bispos e diáconos. Vocês não perceberam que isso não tinha em Romanos? Que isso também não tem em Gálatas? Que isso também não tem nas outras cartas? Não tem. É só nessa carta que ele trata dessa maneira, porque ele conhecia a estrutura daquela igreja e ele tinha recebido a informação do Epafrodito, de como estava a igreja, de como estava caminhando, das pessoas que ele tinha contactado, do que aconteceu e como foi o crescimento da igreja ali em toda aquela região. Então, por isso é que ele faz essa citação, porque ele conhecia bem aquela igreja pela informação que ele recebeu. Lógico que depois ele vai tratar de algumas dificuldadezinhas que a gente vai ver lá na frente. Mas, basicamente, é isso. Mais alguém? Abra o seu microfone, fica à vontade, a palavra é de vocês. Valéria, Abri. A paz, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. graça e Amei, paz, querida. como sempre, né? O estudo é maravilhoso, anotei várias coisas importantes aqui. Eu também, na hora que o irmão falou dos santos, aqui é o grupo da igreja, né? É a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, né? Exatamente. Perfeito, eu tinha ficado a colocação que foi colocada, então agora tirou minha dúvida, assim como a Sheila também. E outra coisa que eu achei muito interessante, né, que realmente nós só somos servos de Deus a partir do momento que o Espírito Santo age na nossa vida, né? E isso é muito importante, saber o nosso lugar como servo do Senhor e até no início o irmão foi bem enfático falando daquilo que a igreja não tem se comprometido a fazer, seria a ausência do Espírito Santo na vida delas. Porque É, dá um nó, né? Porque a gente age como servo, escravo, comprometido, porque o Espírito Santo está conosco, né? E estamos na dependência dele. E é difícil, né, pastor? Não quero nem que o irmão responda, não precisa responder, guarde para si, vamos só orar. É que o irmão entrou bem no início, né? Entrou nessa porcentagem de cristãos que realmente são, vamos dizer assim, membros da igreja, mas muitas vezes não comprometido, como escravo mesmo, né? Servindo realmente ao Senhor, pagando preço, porque servir ao Senhor não é pagar preço em termos assim, a gente nunca paga, né? Não é pagar nesse sentido, mas é como escravos mesmo, servindo a Ele com alegria, com dedicação, cooperação e essa coinonia, né? Tão linda entre nós aqui. Aqui nós estamos numa coinonia e dividindo, não, agregando informações. Olha que coisa mais linda, né? Isso é maravilhoso. Só gratidão. Muito maravilhoso. obrigado, pastor. Obrigado aos demais irmãos também. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Valéria, pela participação Amém. e por acrescentar. Mais alguém? Se você está falando, eu não estou ouvindo, porque o microfone deve estar fechado. Pelo silêncio, vamos encerrar por aqui. Eu vou pedir para você, Sônia, agradecer pelo estudo dessa noite. Pode ser? Amém. Pode. Senhor Deus e Pai,
Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, por poder estar aqui, Pai, em comunhão com os irmãos, de aprender um pouco mais, Deus, da Sua palavra, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, muito, muito, muito somos gratos, Pai. Te amamos, queremos conhecer, queremos estudar a tua palavra, Senhor Jesus, a cada dia mais, porque nós queremos, Senhor Jesus, ser cada dia mais íntimos do Senhor Jesus. Ó Deus e Pai querido, Senhor Jesus, com a tua graça, com o teu poder, Senhor Jesus, que nós possamos, Deus e Pai, continuar, papai, estudando, tendo cada dia mais, Senhor Jesus, sede da tua palavra, sede do teu evangelho, papai, e que tudo que nós estamos aprendendo, Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, transformar isso em sementes para outras pessoas, Pai. Muito obrigada. Abençoe, Senhor Jesus, cada um, papai, a cada um nesse momento que está aqui, papai, e suas respectivas famílias, pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, uma Amém. boa noite de sono e de repouso para todos vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos Amém. guarde. Amém. Fiquem na Amém. paz. Deus abençoe, gente. Boa noite. Deus Boa Boa abençoe. noite. Noite. Boa noite.